Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa live sobre alinhamentos de chakras. Seja muito bem-vinda, Onisia, Connect Digital, Francilene. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Nós hoje vamos começar então essa semana agora, né, de agosto, a primeira semana de agosto, a gente vai falar sobre os nossos principais chakras. Começando pelo chakra básico hoje, né, Muladhara. E eu considero esse o chakra, talvez o chakra mais importante do momento. Tudo bem, Físio Lu Oliveira? Seja muito bem-vinda. Eu acho que o mundo está passando por uma situação agora em que as pessoas vão precisar realmente equilibrar muito o chakra básico, né? Não sei se vocês estão pensando da mesma forma. Se quiserem fazer algum comentário a esse respeito. Me digam se vocês estão me escutando, por favor. Estão me escutando bem? Estão escutando bem? Eu liguei o microfone agora, eu tinha esquecido de ligar. Então, não sei se vocês estavam me escutando bem, eu vou repetir então. Essa semana é a primeira semana de agosto. Agosto é o último mês do inverno. Inverno é aquela estação, né, que a gente fica mais introspectivo, fica mais, sim, alto e claro. Obrigada. Obrigada, Conete. Então é um momento de reflexão realmente o inverno, né? E o último mês eu acho que ele é mais reservado mesmo para o autoconhecimento, né? Para uma autoanálise, para trabalhar a sabedoria e a totalidade, né? Dentro de cada um de nós. E nesse mês em específico, nesse ano, eu acho... Tudo bom, Márcia? Seja muito bem-vinda. Como eu ia dizendo no começo, eu acho que as pessoas realmente assim vão precisar trabalhar muito o chakra básico, né? Porque o nosso chakra básico, o nosso chakra raiz, ele está ligado à nossa sobrevivência, né? A forma como a gente lida com os nossos medos, com as nossas ilusões, com aquelas questões que não estavam, né, bem claras e que às vezes assustam um pouquinho cair na realidade, mas é muito importante a gente equilibrar, fortalecer esse chakra, tá? Para aquelas pessoas que não têm muita intimidade, eu separei um material aqui de várias literaturas, né, e de várias ferramentas. Vou pincelar um pouquinho de cada coisa. Então, primeiro, oi Fátima, tudo bom? Primeiro eu queria explicar um pouquinho o que são os chakras, né? Os chakras são pontos, são centros energéticos que nós temos no nosso corpo, são centros energéticos e psíquicos, né? E através dos quais as energias circulam pelo nosso corpo. Eles foram estudados há milênios pelos hindus, pelos antigos hindus. E hoje a ciência constata que exatamente nesses mesmos pontos energéticos, né, citados pelos hindus, residem as principais glândulas e plexos do nosso organismo, responsáveis por regular todo o nosso corpo. Quando esses centros energéticos estão em desarmonia, ocorrem desequilíbrios energéticos. E quando eles estão harmonizados, promovem o desenvolvimento de vários e diferentes aspectos da autoconsciência. À nossa volta existe um campo eletromagnético enorme, né? Imenso, e esse campo magnético ele vibra, ele pulsa, né? Ele distribui e absorve as energias constantemente. E é através dos nossos pontos energéticos, dos nossos chakras, para quem prefere uma pronúncia mais correta, os chakras, é através deles que nós trocamos as energias com o meio externo e com as pessoas.
Nós interagimos, nós absorvemos, nós filtramos energias o tempo todo. Os chakras estão localizados no Prana Maya Kosha, que é o chamado corpo sutil, né? O corpo energético. Para cada um desses centros de energia, o nosso corpo tem plexos nervosos e glândulas endócrinas correspondentes. Os chakras são, na verdade, vários canais de energia. Eles são citados nos textos sagrados do hinduísmo. Nesses textos sagrados são mencionados 72 mil canais de energias, que são denominados nadis, os nadis. Existem várias ferramentas usadas para limpar e equilibrar esses canais de energia, mas a considerada principal é a respiração e a meditação. Essa é a principal ferramenta utilizada. Em termos de respiração, a gente pode citar aqui assim, fazer uma meditação e respiração, né? Utilizando um exercício de respiração, utilizando os óleos essenciais, né? Não existe nada mais eficaz em termos de terapia, ao meu ver, tá? E eu separei hoje aqui, já que nós vamos falar do chakra básico, alguns óleos essenciais que são considerados óleos essenciais que equilibram o chakra raiz, por serem também de raízes, né? E essas plantas terem um comportamento parecido com o que a gente espera do comportamento positivo do chakra básico quando ele está na positividade, quando ele está bem equilibrado, tá? Então aqui no meu difusor, que tá aqui atrás de mim, que eu botei a luzinha vermelhinha nele também, mas eu não sei se dá pra ver. Eu coloquei então ali a canela, coloquei o patchouli, coloquei sândalo. São óleos essenciais que eu gosto muito. E vou falar de outros aqui durante essa live que são interessantes também, tá? Mas aqui no meu difusor, eu estou com um ambiente aqui com um cheirinho delicioso. E estou usando também esses óleos essenciais de uma sinergia que eu fiz, tá? Com eles, para me conectar melhor com essa energia, né? Do chakra básico. E aí, como eu ia dizendo, os chakras e as nadis, né? Agem captando prana, energia vital, para se alimentar e regular a energia dos nossos corpos, distribuindo essa energia para nossos plexos espinhais, nossos órgãos, nossos músculos, sangues, nervos, etc., por todo o nosso organismo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro chakra, chakra raiz, básico ou Muladhara Chakra. A localização desse chakra fica na base da coluna vertebral, no nosso períneo, tá? A glândula relacionada a esse chakra são as suprarrenais. E as suprarrenais, elas produzem hormônios, que são os hormônios de adrenalina e noradrenalina. São hormônios que são secretados para que nós nos mantenhamos em alerta, né? Quando há necessidade de nos defender ou de escapar de alguma situação. Oi, Misa, seja muito bem-vinda. A cor desse chakra é o vermelho. O elemento dele é a terra. Tudo relacionado à terra. Natureza, né? O mar, o oceano, a terra em si mesmo, tá? Os gravetos, as árvores, tudo relacionado à natureza está relacionado a esse chakra. E ele significa suporte, aquilo que nos dá suporte, né? A nossa estrutura. Por isso, ele está ligado aos nossos órgãos, né, que dão estrutura ao nosso corpo, tá? Ele está relacionado com a parte inferior do corpo, que são os pés, as pernas, a coluna, os ossos, os músculos, também a bexiga, o intestino grosso, além do cóccix, que é o períneo, né? E as glândulas suprarrenais. Também são conhecidas como as glândulas de emergência, já que elas nos ajudam nos momentos que nós precisamos, né, nos defender de alguma situação que esteja nos ameaçando. Então,
essas glândulas de emergência, elas secretam esse hormônio que é a adrenalina ou noradrenalina. Esse hormônio prepara o nosso corpo para se defender, por isso simboliza nossos instintos mais primitivos, tá? Esse centro energético está relacionado também com todas as experiências durante a gestação. Então, é a base das relações afetivas, principalmente intimamente relacionado com a figura materna e paterna. A figura materna, ela simboliza aquilo que nos nutre, que nos dá conforto, carinho, aconchego. E a figura materna, ela é simbolizada por aquilo que nos mantém, ok? Relacionado mesmo à nossa vontade de nos impulsionar, né, no trabalho, a nossa vida, tá? A forma como a gente se relaciona com o dinheiro, ok? Então, tudo que nos mantém está relacionado, então, à figura paterna nesse chakra, ok? Bom, me perdi aqui um pouquinho. Ele está relacionado com o corpo físico, é responsável pela absorção de energia da terra e da matéria, tudo que é relacionado à matéria, né? Está conectado ao esqueleto e à medula óssea, e por essa razão acredita-se que ele tem efeito sobre a imunidade do corpo, em diferentes tipos de doenças, tá? Existem alguns outros pontos, eu não vou entrar fundo aqui, que justamente mostra essa ligação da nossa base da coluna com algumas inervações que vão levar em alguns pontos do nosso organismo. Então é por isso que quando esse chakra está desequilibrado, ele pode apresentar inúmeros tipos de doenças diferentes, tá? Ele é responsável pela energização do nosso sangue e do nosso corpo. Existem aspectos estimulados quando ele está em equilíbrio, que são a força, a sobrevivência e a criação. A função dele é o catabolismo e limpeza do organismo, tá? No aspecto físico, quando ele está em desequilíbrio, ele pode gerar doenças do sangue, como a anemia, por exemplo. Ela pode gerar também hemorragias de todo tipo, doenças da bexiga, problemas de coluna, dores nas articulações, dores nas lombares, nas pernas, falta de energia está relacionado também com esse chakra, prisão de ventre ou diarreias também, a colite, hemorroidas, apendicite, sistema imunológico deficiente. Todos esses aspectos físicos, quando o chakra básico está em desarmonia, desequilibrado ou bloqueado, ele pode apresentar algum dessas características, dessas doenças, né? E no aspecto emocional, quando ele está em desequilíbrio, ele pode causar desânimo, estresse, baixa autoestima, solidão, sensação de solidão, falta de atitude, pessoas que às vezes ficam muito apáticas, né? Medo, sensação de insegurança. Excesso de agressividade também é relacionado com esse chakra, a raiva, o materialismo em excesso, a ganância, a competitividade, a intolerância também é ligada à inveja. Então, às vezes, quando a gente fica invejoso, né? Quando a gente tem dificuldade de admirar, às vezes, as outras pessoas, as suas características, né? Que são bonitas, às vezes a pessoa tem facilidade dentro do seu meio, com o seu trabalho, consegue, né? Se colocar socialmente, profissionalmente. Tem pessoas às vezes que sentem inveja, esses são aspectos negativos desse chakra, tá? E no aspecto emocional, quando ele está em equilíbrio ou desbloqueado, a gente vai ter realmente assim uma plenitude, né? É muito bacana quando a gente percebe que a gente está com o nosso chakra todo básico equilibrado, e todos nós passamos por todas essas etapas no chakra básico. Desde que nós nascemos, para nós evoluirmos, a gente precisa passar por essas energias densas para a gente conseguir alcançar as energias mais superiores, digamos assim, né? Passar para os outros chakras, para outra evolução. Porém, muitas vezes, quando nós evoluímos, mesmo que nós estejamos num estágio que a gente considere, né, ideal,
tudo funcionando bem, saúde plena, né? Realização profissional, realização material, enfim, prosperidade, família. Mesmo quando a gente está com tudo ok, às vezes acontece alguma coisa que a gente pode ter um deslize e voltar a ter esses sentimentos, algum desses sentimentos do chakra básico, mas nada impede que a gente trabalhe essas questões, não é? Esses sentimentos negativos, esses pensamentos às vezes que não são bons, para que a gente saia daquele estágio novamente. Então, essa é uma eterna busca de equilíbrio, isso que é o bonito da vida, não é isso? No aspecto emocional, quando ele está desbloqueado e em equilíbrio, então nós vamos sentir a sensação de estabilidade, coragem, né? Sucesso na vida profissional, na vida pessoal, paciência, vontade de cuidar de si. Algumas pessoas falam assim, estou sentindo vontade de cuidar de mim agora, eu nunca cuidei, eu nunca tive tempo, sempre trabalhei muito. Você olhando com mais carinho, com mais cuidado, né? Para o seu chakra básico. Às vezes você pode ter tido alguma relação meio difícil com as relações interpessoais, e você começa a amadurecer, começa a perceber a necessidade de você equilibrar essas relações, né? A sua forma de lidar com essas relações, e aí você começa a sentir a diferença, né? Começa a sentir esse brilho, essa vontade de cuidar de si, de ter mais saúde, né? E com isso você sente também uma firmeza interior maior, sente uma perseverança, né? As pessoas que são perseverantes naquilo que fazem, não desistem, sabe? À toa, assim, de repente, desistiu. Esses são aspectos positivos, né? Do nosso chakra básico. Esse chakra é muito lindo, eu gosto muito dele. Inclusive existe, eu não sei se vocês já ouviram falar, num oráculo, né? Muitas pessoas conhecem o I Ching ou o Tarô, mas existe um oráculo chamado Mahalila. O Mahalila é um oráculo lindo, da mesma época do I Ching, tá? Antigo. E ele tem esse, tipo um tapetinho, né? Com todos os nossos planos, né? E todos os nossos chakras. Não sei se dá para vocês verem. Ele é representado por essas setas, que são sentimentos que nos elevam, né? Que fazem com que a gente evolua, né? Nesses planos, né? Nos nossos planos espirituais. Mas existem também aqueles aspectos, como eu estava mencionando anteriormente, que podem nos trazer de volta para esse plano denso, para esse plano, esse primeiro plano, esse princípio, esse início, né? Então, por exemplo, no Mahalila, existe uma serpente. Toda vez que você cai numa casa da serpente, ela geralmente te puxa para baixo, tá? As serpentes te puxam para baixo, as setas te impulsionam. Então, um dos aspectos que leva com que você volte para o primeiro plano é a acomodação. Pessoas que, às vezes, aquele desânimo que eu vinha falando anteriormente, a falta de coragem, né, de agir, muitas pessoas ficam estagnadas, e essa acomodação vai trazer a gente de volta para o primeiro plano, esse plano mais denso, que é o plano da ilusão. Né? Pessoas que às vezes ficam iludidas, ficam se fantasiando muito no mundo da lua, ou então sempre achando que eu vou conseguir e tal, mas não trabalha efetivamente, fica na acomodação. Isso é uma das características que pode atrapalhar a evolução do chakra básico, tá? Ciúmes também é um outro sentimento que pode trazer a pessoa de volta para esse primeiro plano, tá? E esse ciúme, segundo Mahalila, ele vai te levar a sentimentos de ganância. As más companhias, elas também te arrastam para o primeiro plano novamente, levando à presunção, viu? Então é sempre bom a gente prestar atenção com as nossas companhias, né? Que elas sempre nos tragam beleza, né? Troca. E aquelas companhias que às vezes não nos fazem muito bem, é importante que a gente compreenda que elas estão aí também
Não existe ninguém mal, todo mundo está aí para ajudar para nossa evolução. Isso é uma característica que a gente precisa aprender também lá no chakra básico, tá? Então essas pessoas estão aí, na verdade, para ajudar na nossa evolução também. Então, a aversão é um outro sentimento que tem que ser muito observado, prestar atenção. Tem pessoas que são muito capacitadas e às vezes elas começam a ter aversão a pessoas que têm às vezes um preparo tão bom ou melhor do que elas, e isso pode levar à inveja, trazendo novamente para o primeiro plano, tá? Para esse chakra básico, né? Que, como eu disse antes, todos nós passamos por todas esses sentimentos na nossa vida, desde que nós nascemos. A ilusão, a raiva, a ganância, a percepção limitada, a presunção, a inveja, os desejos em excesso, são características do chakra básico que a gente tem que ficar observando o tempo todo, para a gente não ficar no mundo de Maia, né? No mundo da ilusão. Bom, eu trouxe aqui alguns óleos essenciais que eu considero excelentes para equilibrar o chakra básico, nosso chakra raiz, tá? Então, o primeiro deles que eu quero falar aqui com vocês, trazer aqui para vocês, é o óleo essencial de patchouli. Eu tô, inclusive, nessa minha sinergia que eu preparei, como eu disse anteriormente, eu estou usando ele, para quem chegou agora, tá? Eu tô usando uma sinergia com óleos essenciais para equilibrar o chakra básico, e ali no meu difusor também. É a mesma sinergia. Bom, o patchouli. O patchouli é um óleo essencial que é extraído da raiz, né, do patchouli. E ele traz, então, essa característica de enraizamento, tá? De fortalecimento, de vontade de viver. Muitas pessoas, hoje em dia, estão passando por esse desânimo, que é uma característica do desequilíbrio do chakra básico, que levam às vezes, a vontade de não viver, né? E isso é muito triste, porque a vida ela é preciosa, né? Então a gente deve realmente estar em estado de plena graça por ela o tempo todo, né? Então é muito triste a gente ver uma pessoa às vezes que está sem vontade de viver e fica, às vezes, cai em depressão, enfim. E o óleo essencial de patchouli, ele vai ajudar a trazer essa vontade, tá? Ele ajuda a viver no presente, que é uma coisa muito importante para as pessoas, né? Que às vezes estão com o chakra básico desequilibrado, porque ficam sempre nesse mundo da ilusão, né? Pensando, sempre com um pensamento fora do presente, né? Na ilusão, então fantasiando muitas coisas, né? E estar no presente é muito importante. Isso traz um equilíbrio enorme pra gente, né? Desamarra uma série de coisas que precisam ser desamarradas, né? Bom, ele faz uma conexão forte com a terra, o patchouli. Então, excelente óleo para trabalhar o chakra básico, já que o nosso chakra básico ele está relacionado diretamente com a terra, né? E o patchouli vai ser um excelente óleo essencial para equilibrar esse chakra. Um outro óleo essencial que eu trouxe para vocês para equilibrar o chakra raiz é a canela. Porque a canela possui a energia solar. Ela possui uma energia solar, um sol, né? Nosso astro-rei. E como o chakra básico é relacionado com tudo da natureza, então, lógico que o nosso sol, né, vai ter extrema importância para trazer essa energia toda. E a canela é um óleo essencial que representa muito bem isso, tá? Ela aumenta a energia vital, né? A canela, então, vai trazer uma energia e um brilho, né, bonito, gostoso. Vai trazer animação, tá? E rompe a timidez, né? Pessoas em medos, pessoas que são muito tímidas às vezes, né? Essa timidez também faz parte lá do chakra básico. E a canela, então, seria o meu segundo óleo essencial aí para a gente equilibrar o nosso chakra básico. Vetiver. O óleo essencial de vetiver, ele está relacionado a
serenidade espiritual. Ele também está relacionado com a figura feminina, tá? É conhecido como beijinho de mãe, o óleo essencial de vestiver, aquele que pega no colo e acalenta, tá? Relacionado com essa energia do feminino. Ele aumenta a autoestima, ajuda, traz mais sabedoria pra gente, mais força. Então, o vetiver é um outro óleo essencial muito bacana, muito interessante pra gente trabalhar o chakra básico. O óleo essencial de sândalo, o óleo essencial de sândalo está relacionado à figura paterna, tá? É a figura masculina do nosso chakra. E a sensação, ele traz a sensação de unidade, de união, viu? O amparo, traz amparo e confiança. Eu trouxe, inclusive, eu preparei até uma receitinha aqui para quem quiser anotar, bem bacana, pra gente usar para equilibrar o chakra básico. Então, se vocês quiserem anotar, a gente pode usar essa sinergia na sola dos pés, fazendo uma massagem, tá bom? E existe também a possibilidade de se fazer uma sinergia com óleos vegetais e óleos essenciais para a gente equilibrar o chakra raiz e fazer, como a gente, no nosso cóccix a gente tem a energia do chakra básico, né? Então muitas pessoas preparam sinergias para fazer uma massagem no cóccix também, tá? Uma massagem de 1 minuto no sentido horário ou massagem nos pés, na sola dos pés, que também os pés representam aí, né? Colocar os pés no chão, né? Toda essa energia, né, do chakra básico. Então, você pode usar 50 ml de óleo vegetal. Para 50 ml, você vai usar 11 gotas de óleos essenciais, tá? Pode fazer a mistura de todos esses óleos que eu citei aqui agora, porém, com um cuidado com o óleo essencial de canela, porque se você for usar a canela tem que ser bem diluidinha, tá? Porque ela é dermocáustica. Então, a gente vai usar aí nesses 50 ml, no máximo, 3 gotinhas, tá? Do óleo essencial de canela. Daí você pode completar com os outros óleos essenciais que você tiver, ou que você quiser vir adquirir, para equilibrar esse chakra tão importante nesse momento que nós estamos passando, não é mesmo? E pronto, e aí você pode fazer esse óleo de massagem e fazer a massagem nessa sola dos pés, ou de alguma pessoa que você queira presentear, que você acha que esteja precisando equilibrar esse chakra, tá? Eu trouxe também aqui alguns alimentos pra gente utilizar para equilibrar o chakra raiz. Olha, os tubérculos, né, beterraba, por exemplo, né? Batatas, tá? Que são todos raízes, né? São muito interessantes para equilibrar esse chakra. A beterraba, além disso, tem a cor vermelha, que também vai equilibrar o chakra básico. O alho é um outro alimento que equilibra o chakra básico. A cenoura, a cebola. A cebola é maravilhosa, né? Para N aspectos. Mas é sempre bom usar a cebola fresquinha e não guardar na geladeira metade dela, né? Usar ela inteira sempre, porque ela vai absorver sempre as energias do ambiente, ok? Gengibre. O gengibre é uma raiz que também equilibra o chakra básico. O nabo também. Eu trouxe o nabo, que é um tubérculo maravilhoso para equilibrar o chakra básico. Algumas frutas que podem ajudar a equilibrar o chakra básico também são a maçã, o tomate, o romã. Romã é mais difícil pra gente aqui no Brasil, mas enfim, quem tiver acesso ao romã, ele é excelente para estimular e equilibrar o chakra básico. Morangos e as cerejas, tá? Então esses são alimentos que são bem interessantes pra gente utilizar para equilibrar esse chakra. Eu trouxe também alguns cristais para equilibrar o chakra básico. A ágata de fogo é uma pedra, né, vermelha, muito bonita, e ela serve também para equilibrar o chakra básico. E o rubi, uma outra pedra, uma pedra preciosa, né, mais difícil de conseguir, mas enfim, o rubi também é uma outra pedra que vai ajudar muito a equilibrar o chakra básico, tá? Eu trouxe também pra gente fazer aqui um exercício de respiração para ajudar a equilibrar esse chakra. Eu vou ler pra vocês como que a gente vai... Oi, tudo bom, Fê?
chegou na hora do exercício respiratório para a gente equilibrar o chakra raiz. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Vocês estão gostando das dicas que eu trouxe pra gente? Você pode repetir, por favor, os óleos essenciais? Sim, claro. Os óleos essenciais para equilibrar o chakra básico. Eu citei o patchouli, que traz enraizamento, fortalecimento da vontade de viver, ajuda a viver no presente, faz uma conexão forte com a terra, tá? Eu trouxe a canela, que possui energia solar, traz um ânimo, né? Aumenta a energia vital, então a canela é bem interessante. O vetiver, que tem a energia da mãe, colinho de mamãe, beijinho, aconchego, né? Vai trabalhar a figura materna. Então, serenidade espiritual que ela traz, autoestima, sabedoria e a força. Então, patchouli, canela, o vetiver. E o sândalo, que traz a sensação de unidade, representa aí a figura paterna, tá? Relacionado com amparo e confiança. E a receitinha foi 50 ml de um óleo vegetal para 11 gotas de óleos essenciais. Você pode distribuir entre eles, tomando cuidado apenas com a canela, tá? Se for utilizar a canela, 3 gotinhas só. A canela dermocáustica, algumas pessoas são mais sensíveis, tá bom? E aí você só agita, bota num potinho, pode usar na sola dos pés fazendo massagem ou no cóccix para estimular o chakra básico. Então agora eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício de respiração para equilibrar o chakra raiz. Eu vou ler antes para a gente se preparar como que a gente vai executar esse exercício. É um exercício de respiração, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês se coloquem em uma posição confortável, sentadas, se puder, com as pernas cruzadas. Ai, que bom! Obrigada, Adriana! Sentem-se com as pernas cruzadas, tá? Se não puder, pode ser numa cadeira, como eu estou aqui também, tá? Com a coluna ereta, numa posição confortável, tá bom? Sente-se na cadeira, então, com a coluna ereta ou com a perninha cruzada, sentadinha no chão, tá? Com a coluna ereta. Você vai apoiar as mãos sobre os joelhos. Vai apoiar suavemente sobre os joelhos e você vai unir os dedos indicador ao polegar. Se fosse de dia, eu ia dizer para vocês manterem as palmas das mãos voltadas para cima, tá bom? O que seria o Jhana Mudra. Mas, como a gente está de noite, a gente vai usar a posição que é Chin Mudra, que é com a palma das mãos voltadas para baixo, com o indicador e o polegar encostadinhos delicadamente um no outro. Então a gente vai colocar as mãos suavemente em cima dos joelhos, tá bom? Nessa posição, voltado para baixo, porque nós estamos de noite. Vou explicar então como vai ser a respiração. Nós vamos inspirar lentamente e profundamente, contando o tempo. Eu vou colocar um tempo pequenininho para que todos nós consigamos fazer, tá bom? Eu acho que 6 segundos é um tempo que acho que todo mundo deve conseguir fazer. Então, a gente vai inspirar lento e profundamente, contando 6 segundos, tá? E a gente vai projetar o abdômen para fora, expandindo sucessivamente. Primeiro, as partes baixas, baixo ventre. Segundo, a parte média, na região do plexo solar. E por último, a parte alta do aparelho respiratório, tá bom? Então, a gente vai inspirar profundamente, projetando então o abdômen para fora, nessa sequência, e vamos segurar o ar nos pulmões por um período do tempo igual ao da respiração. Ou seja, se a gente inspirou em 6 segundos, a gente vai reter o ar por 6 segundos nos pulmões, tá bom? Depois disso, nós vamos expirar por um período igual ao da inspiração. Então, nós vamos expirar por 6 segundos também. Inspiramos 6 segundos, seguramos 6 segundos e depois expiramos 6 segundos. Quando a gente expirar, depois que a gente expirar, a gente vai reter o pulmão vazio, sem ar,
pelo dobro do tempo que nós gastamos na inspiração. Ou seja, a gente vai inspirar e manter os pulmões vazios por 12 segundos, tá bom? Enquanto a gente fizer isso, a gente vai contrair e relaxar várias vezes os esfíncteres da uretra, ok? Para estimular, chama-se Mula Bandha. A gente vai estimular essa nossa região da uretra, tá? E toda da genitália, né? Dos nossos órgãos genitais, tá bom? Então, vamos tentar? Vou colocar então os polegares e os dedos indicadores, tá? Suavemente em encontro um com o outro. E vou colocar sobre os joelhos, tá bom? E aí, vamos inspirar agora lentamente, vou contar 6 segundos, tá? 6 segundos, contando o tempo, projetando o abdômen para fora. Vamos lá? Agora nós vamos segurar o ar nos pulmões por 6 segundos. Agora nós vamos expirar pelo período igual da inspiração, mais 6 segundos. Vamos reter a respiração sem ar nos pulmões pelo dobro do tempo, 12 segundos. Enquanto isso, a gente começa a fazer o exercício contraindo e relaxando a nossa uretra, nossos esfíncteres, tá? Na região da genitália. Então, vamos lá? Ok? Conseguiram? Quem conseguiu? Quem fez e conseguiu? Conta pra mim quem fez e conseguiu. O número de execução para fazer esse exercício, para equilibrar o chakra raiz, tá? São 15 ciclos respiratórios desse que eu expliquei, tá bom? Alguém tem dúvida? Precisa que eu repita alguma coisa? Eu vou lembrar então, tá? Que cada ciclo inclui a inspiração, retenção do ar nos pulmões, a expiração e retenção sem ar nos pulmões, tá? E mais o exercício de contração e relaxamento dos esfíncteres. Vou falar para vocês quais são os benefícios desse exercício. Ele estimula a circulação sanguínea, auxilia os órgãos reprodutores e as funções sexuais, estimula o autocontrole, a flexibilidade diante dos desafios. Olha que legal! Ajuda a enfrentar os medos, as ansiedades, a angústia, transmutando os sentimentos. Conecte Digital, você conseguiu fazer? Muito bem, muito bem. Esse exercício é muito legal, tá? Eu convido vocês a fazer esse exercício até o final do mês. Depois me conta o que vocês acharam, viu? E junto com os óleos essenciais, porque eles vão ajudar. Se não tiver todos os óleos essenciais, escolhe 1 ou 2, se você conseguir, e faz também essa massagem na sola dos pés, tá? Ou no cóccix, que vocês vão depois me dar o retorno disso, que eu acho bem importante trazer o retorno para mim, viu? São trabalhos, né, que a gente vai fazendo e experimentando, né? A terapia holística é assim, a gente tem várias ferramentas, né? Existem muitas outras ferramentas para equilibrar o chakra raiz. Eu trouxe algumas aqui para vocês que eu considero bem eficazes. Eu espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, precisamos convidar outras pessoas para dizer, muito obrigada, por favor. Eu esqueço sempre de falar para convidar outras pessoas. Eu não tenho muito hábito de fazer live, às vezes eu fico um pouquinho nervosa, né? Me perco um pouquinho aqui, mas é feito com muito carinho. Para preparar esse material, eu utilizei 4 livros diferentes, 4 referências e assim, das melhores possíveis, tá bom? Vários cursos,
que eu fiz durante todos esses anos. Segurar os 12 segundos foi um pouquinho difícil, mas consegui na segunda tentativa. Que legal, Adriana, fico muito feliz que você tenha conseguido. E aí, com o tempo agora, fazendo mais, você vai ficar mais fácil, cada vez mais fácil, tá? Eu fui nadadora, já tem 8 anos que eu não nado. Um dos exercícios que a gente fazia na natação era você encher o pulmão de ar, mergulhar, né, sem respirar, ir até o outro lado da piscina, tá? E quem conseguia ainda ficava ainda do outro lado da piscina, embaixo da água, um tempo sem o ar nos pulmões, viu? A gente fazia exercício de respiração também, tipo soltando o ar todo e entrando dentro da piscina. É muito legal, você aumenta a produção de CO2, entendeu? Então ele ajuda a limpeza do sangue também, é muito bacana. Gente, eu quero até ler uma citação aqui do Mahalila que é bem interessante, tá? Que a gente precisa assim, compreender a importância do plano físico, né, na nossa vida e nos responsabilizarmos, tá? Com esse plano que a gente traça, né, pra gente. É bom observar se você não está negligenciando algum aspecto básico importante da vida, como assim, por exemplo, da vida saudável, né? Falando da vida como uma vida saudável, prática de exercícios, entendeu? A realização material, a sobrevivência, tudo isso está relacionado com o chakra básico. É importante para a pessoa se sentir realizada que ele esteja todo equilibrado, né? Tem que lembrar. Também é importante lembrar de que não tem como pular etapas, tá? Nem negar as necessidades fundamentais, básicas da vida. E o mais importante, dar conta delas é necessário para você seguir adiante. Então é muito importante que a gente dê conta de todas essas atividades de práticas, né? Para equilibrar o nosso chakra básico e a gente conseguir seguir adiante. Eu trouxe também 2 afirmações que eu acho muito legais para a gente fazer no dia a dia, pra gente equilibrar esse chakra. Vai ficar gravado aqui o vídeo, tá? No IGTV. Quem não conseguir anotar agora, pode anotar depois. Então, vamos fazer a afirmação. Eu posso falar aqui, vocês podem repetir aí. Vou começar, tá? Eu aceito a prosperidade em minha vida. Eu aceito a prosperidade em minha vida. Eu nutro minha mente, meu corpo e meu espírito. Eu nutro minha mente, meu corpo e meu espírito. Eu crio um fluxo de energia saudável constantemente. Eu crio um fluxo de energia saudável constantemente. Eu tenho tudo o que preciso para uma vida abundante. Eu tenho tudo o que preciso para uma vida abundante. Essa afirmação é uma afirmação bonita, emocionante, né? Eu acho que mexe com nossos sentimentos. Eu fico emocionada. Eu vou agora colocar uma segunda afirmação, uma afirmação simples, que você pode carregar com você para todos os lugares. Muito simples, mas muito eficaz, tá? Essa afirmação fala que eu sou, eu tenho e eu vivo. Eu sou, eu tenho e eu vivo. São aspectos fundamentais do chakra básico, importante para a nossa caminhada de vida, para a nossa evolução espiritual, não é? Eu espero que vocês utilizem essas ferramentas, depois me contem o que vocês acharam, tá bom? Amanhã a gente vai fazer a live falando sobre o nosso segundo chakra, chakra sexual. O chakra sexual é importantíssimo também, viu? Ele tem algumas coisas muito relacionadas com o primeiro chakra também. E quando a gente consegue equilibrar o nosso chakra sexual, de uma forma geral, ele consegue estimular todos os outros chakras. Então, ele é de extrema importância. Então, não percam a live de amanhã, que a gente vai falar sobre o chakra sexual. E convidem as pessoas que vocês acharem que vão gostar
desse tipo de ensinamento, desse tipo de trabalho aqui em conjunto que a gente está fazendo, para mim foi muito gratificante poder dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também. Gratidão a todas. Eu vou deixar gravado, tá? Gratidão a todas pelo carinho, pela presença. E até amanhã com o nosso chakra sexual. Beijinho para todas. Tchau, tchau, gente.